Você acha que newsletter é só enviar textos bonitinhos com links no final de semana? Porque a maioria das pessoas que fazem newsletter basicamente está criando um blog através do e-mail, compartilhando artigos, pegando muitas vezes as coisas que já estão no site e colocando simplesmente no canal do e-mail. E a grande diferença das pessoas que fazem textos bonitinhos e mandam numa caixa de entrada e que muitas vezes nem chega na caixa de entrada, para quem realmente utiliza a newsletter e cria um sistema que faça com que os seus leads sejam melhores qualificados e no final converta mais, é uma só. É que as pessoas que constroem boas newsletters, ela tem uma intenção por trás dessa newsletter. Porque vamos lá, quando você entende essa diferença, você deixa de fazer com que o seu canal do e-mail ele seja só mais um canal e ele vire a central de inteligência do seu negócio. E aí vindo aqui para a tela, porque isso pode parecer meio soar forte, né? Mas eu quero te mostrar nos próximos minutos o porquê e o como isso funciona na prática. Então vamos lá, o fator aluguel é quando a gente olha para nossa estratégia atual e fala a verdade, tá? Comenta aqui se você não faz dessa forma. Mas muito provavelmente 80% do seu esforço ele está sendo investido em estratégias de redes sociais. Então é um Instagram, um YouTube, um LinkedIn, um TikTok. E a realidade é que todos esses canais eles possuem um dono. E esse dono não é você, a não ser que você seja um Mark Zuckerberg assistindo meu vídeo aqui. Welcome to Zuck. Mas eu acredito que você não seja. E o algoritmo, né? A estrutura do algoritmo pensa basicamente dessa forma, né? De seus seguidores, eles não são seus, eles são meus. Eu mostro para quem eu quiser e quando eu quiser. E você fica meio que implorando, muitas vezes tendo que pagar para aparecer para as pessoas, né? Utilizando o tráfego pago para poder aparecer. E aí você tem o seu alcance às vezes pencando 60% mais, porque você vê que a entrega do conteúdo que é postado e até a durabilidade dos conteúdos que são postados, eles são curtos. O e-mail não é tão diferente a nível de durabilidade, mas a nível de alcance você fica totalmente refém. Então, um dado, por exemplo, importante é que o alcance orgânico médio do Instagram, por exemplo, que é onde a maioria das pessoas utiliza o canal como uma forma de captação, é entre 5% e 7%. E então vamos supor, né, uma conta matemática. Se você tem 10 mil seguidores, mais ou menos 500 pessoas veem o seu post. E amanhã pode ser 300, depois 150. Pode ser que chegue até 1000, mas você vai ficar totalmente escravo de um algoritmo que pode mudar a qualquer momento. Então, vamos supor que o seu negócio dependa disso. Você não tem um negócio, você tem uma roleta russa ali que a qualquer momento seu negócio pode despencar. Então, imagina, eu gosto de falar sobre fazer um paralelo entre uma casa de luxo, né? Porque é como se você tivesse de fato uma casa de luxo, onde tivesse esse sistema de venda, só que essa casa de luxo ela tivesse num terreno alugado, onde o dono pode basicamente aumentar o aluguel, mudar a regra e te despejar amanhã. E isso te torna realmente um escravo do algoritmo. Eu conheço pessoas que tinham empresas que eram totalmente baseadas nesses algoritmos em redes sociais e que faturavam ali seus 100 mil reais por mês e que se viram de um mês para o outro tendo essa renda despencada praticamente. Que dirá as pessoas que estão ali em lançamento e ver o Instagram cair, o WhatsApp cair e não poder fazer seus posts ou se comunicar com seus grupos e fazer as mensagens um a um. É um desafio, tá? Eu já vi mais rede social cair do que e-mail marketing cair. Que, na verdade, eu nunca vi o e-mail cair. E aí, o e-mail, só voltando aqui, o e-mail ele se torna um papel fundamental porque ele não é o terreno alugado, ele é o seu terreno. É o lugar na internet onde o algoritmo não manda e quem manda é você. Ela não tem queda, não tem alcance e a mensagem ela chega de uma forma direta na caixa de entrada. E isso se você utilizar as boas práticas, né? Sem nenhum intermediário. E esse terreno que você pode e deve tomar conta e ter intencionalidade até nas estratégias que vão ser desenvolvidas, incluindo a newsletter, é o e-mail. Então, assim, não pense simplesmente como uma estrutura, uma estratégia de newsletter. E olha só, se esse papo de terreno tá fazendo sentido para você, já deixa seu like, porque eu faço uma porrada de conteúdo aqui no canal, onde eu te ensino a aproveitar os leads da melhor forma, sempre focando muito em estratégias de e-mail marketing e estruturas automatizadas com base em e-mails, para que você consiga performar melhor e converter mais os leads do seu negócio, beleza? Agora vindo para os papéis do e-mail marketing, e claro,
o e-mail ele também está relacionado com o newsletter, porque a newsletter é o e-mail. Só que o e-mail é algo muito maior do que simplesmente uma newsletter. Na captura, por exemplo, o seu trabalho, ele precisa ser um trabalho constante de pescar leads, de não jogar textos aleatórios para as pessoas, porque isso é a porta de entrada deles. Então, você pode oferecer... se fala muito sobre lead magnet, né? Eu estou lendo até a oferta de 100 milhões de dólares do Alex Hormozi. E um ponto-chave que ele gasta praticamente 30 páginas é justamente falando sobre lead magnet, que também não é muito diferente do que o próprio Russell fala, que é sobre você saber onde a sua persona tá, o seu público tá, para que você consiga oferecer as coisas ideais para cada pessoa, sabendo onde cada pessoa tá. Um exemplo disso. Talvez o seu público ele seja muito um ouvinte árduo de um podcast específico dentro do seu nicho. Então, por que não você fazer parcerias, buscar patrocinar ou até aparecer nesse podcast? Então, uma vez que você entende aonde capturar esses leads, você consegue ir para a segunda etapa, que é a geração de inteligência desse lead. Que é, sim, você gerar inteligência por meio do e-mail marketing, mas entendendo de uma forma até mais aprofundada que cada clique no e-mail, cada abertura, cada entrada numa automação, ela revela algo sobre o seu lead, que pode sim ter a ver com um lead que está cada vez mais próximo de comprar de você, mas pode ser um lead que está simplesmente entrando numa fila de pessoas que se inscreveram de uma forma aleatória, porque é muito comum isso, principalmente quando a gente olha para lançamento, onde 99% da base que se inscreve no seu lançamento, ela não compra. 1%, 2% normalmente é a métrica de um lançamento, né? 99% ela fica parada ali, é uma porrada de lead que acaba se inscrevendo, mas não comprando de fato um produto seu. E quando a gente entende isso e a inteligência como um todo, a gente consegue criar uma inteligência comportamental com base nos e-mails. E claro, de novo, tendo o braço da newsletter para poder movimentar essa inteligência, pode contribuir muito para a sua estratégia. E a conversão, no fim, que é quando você captura bem um lead, quando você cria boas estruturas e trabalha bem essa inteligência comportamental criada por meio do e-mail e por meio da newsletter também, e faz com que você consiga ter vendas de uma forma um pouco mais consistente, sem lançamento, sem live, muitas vezes de 3 horas, webinar forçado ou coisas que é muito comum no mercado. Inclusive, se você quer ver esses 3 papéis funcionando na prática, tem um link aqui na minha descrição que eu deixei toda a parte a minha estrutura de newsletter, que é uma estrutura um pouco diferente da que nós vemos convencionalmente por aí, que é uma estrutura onde eu mando e-mail todo dia compartilhando um pouco dos meus pensamentos, com base naquilo que eu vejo de consultorias que eu faço com as pessoas aqui, e aí acabo compartilhando com o objetivo de você fazer com que o seu e-mail marketing realmente se torne uma máquina de venda e você gere ainda mais performance com esse canal de comunicação que é tão valioso e não é simplesmente um simples disparo de e-mail. Então, se você quiser ver isso na prática funcionando, dá uma olhadinha na minha descrição, porque tem um link aí, tá? E partindo para a etapa dos 3 papéis, entender que elas não trabalham de uma forma totalmente isolada, e sim elas funcionam como se fosse um loop. Então, é um looping que envolve praticamente 4 etapas, né? Que é o envio, o clique, o filtro de uma segmentação e a venda. Então, quando a gente olha, por exemplo, o envio, é você sim ter o entendimento que a newsletter faz parte desse um envio que normalmente é feito e que cada pessoa é uma. E quanto mais eu entendo quem é essa pessoa, mais eu consigo fazer com que esse envio ele seja ainda mais direcionado, com conteúdo personalizado ou com conteúdo que converse com aquele tipo de persona, de público e tudo mais. O clique é quando, por meio do conteúdo que eu envio, uma intenção é revelada, ou seja, eu consigo meio que levantar uma flag, eu vejo que a pessoa levanta uma mão e que existe um certo interesse que não está em simplesmente só uma abertura. Até porque, um parênteses aqui, as aberturas, elas cada vez mais ficam complexas de serem métricas essenciais de serem analisadas, embora elas sejam importantes, mas com a privacidade de dados e as pessoas cada vez mais querendo essa privacidade, a gente fica no escuro em relação
a métrica de aberturas, porque é uma métrica que as plataformas elas não revelam como uma métrica pública, uma vez que a pessoa seleciona a privacidade de dados, diferente, por exemplo, de um clique, porque eu sei que a pessoa abriu o meu e-mail e clicou num link dentro do meu e-mail, que foi uma ação dela dentro do e-mail, né? Não sei se ficou muito complexo de entender isso, mas é muito comum que você vá ver esse desafio cada vez maior de analisar somente as métricas de abertura e comece a olhar principalmente muito mais para clique. Esse clique ele gera, e não só o clique, né? A abertura também, mas o clique, o envio e até mesmo as respostas, ela faz com que a gente consiga segmentar ainda melhor. E, se possível, de forma automática, criando até automações para isso. E aí, normalmente você faz com esse sistema de inteligência, uma venda, e até automatizando essas vendas de uma forma mais linear, fazendo com que você venda sem ficar criando essas estruturas. Tô vendo meu gato ali que tá quase caindo. Vai tudo certo, vai dar certo. Então, assim, um exemplo disso. Você manda uma newsletter com 3 links e você cria uma estratégia ou uma automação de diagnóstico dentro dela. Daí, quem clicou nesse diagnóstico, normalmente ele tem um interesse maior do que uma pessoa que simplesmente abriu o seu e-mail. E você começa a nivelar as pessoas com base nesse comportamento. E aí você pode rodar isso toda semana. Normalmente, o mais comum é que uma newsletter seja semanal. E aí você consiga aproveitar os leads que estão sendo gerados por meio desses comportamentos, por meio dessa inteligência. Beleza? Funil invisível, que é, por exemplo, um exemplo um pouco mais prático, né? Onde a gente vê que o YouTube, ele capta a atenção de um público mais frio. Depois, a newsletter, ela se torna um funil, algo mais afunilado, onde a gente vê as pessoas se interessando por essa estrutura de conteúdo e querendo participar, deixando de simplesmente assistir os seus vídeos e querendo entregar dados para poder participar da sua base e receber mais conteúdos. Os e-mails, que são feitos normalmente de uma forma mais constante do que simplesmente uma newsletter que é feita uma vez por semana, ela vai gerando mais confiança. Você vai entregando, por exemplo, social proof, vai entregando cases seus, vai entregando conteúdos que, de uma certa forma, vai gerando mais autoridade. E isso aumenta a confiança da pessoa. E depois você pode puxar ela, por exemplo, para um diagnóstico para que ela se torne um futuro cliente seu, certo? E é um sistema que pode rodar no silencioso, sozinho. E é um negócio que, na minha visão, você já está gerando lead, você já está gerando tráfego pago, até mesmo porque a gente tem a perspectiva de olhar, eu estou investindo em algo, como, por exemplo, em tráfego pago, mas na verdade você está gerando você está gastando o seu tempo também para poder criar esses conteúdos, o que é algo que é tão importante quanto de ser considerado. Tá? E uma reflexão, mas antes, pensa que você não precisa ficar nessa briga com o algoritmo, tá? Então, se você sente que essa briga ela é constante para sua equipe, para você, até a nível de tráfego pago e oscilações que te fazem perder o cabelo, assim como eu, manda esse vídeo para alguém só para que a mensagem do e-mail marketing, eu aqui como testemunha de e-mail, batendo na sua porta, mas manda esse vídeo para pessoas que também têm esse desafio, porque o e-mail marketing ele é um possível e talvez um baita caminho importante para que você implemente nas suas estruturas, tá? Agora uma reflexão. Para um segundo e pensa assim comigo. Quantos leads excelentes, que são pessoas com orçamento, com problema certo, você perdeu essa semana? E às vezes, talvez você não tenha nem o controle de quantas pessoas você perdeu essa semana, porque o que é um pouco mais sério, eu diria, porque você tá vendo as pessoas tendo esse interesse e não tá sabendo quem se perde ou não. Mas talvez alguém tenha assistido algum vídeo seu e pensou, esse conteúdo ele é muito bom e essa pessoa simplesmente pega e vai embora. Aí é um problema muito grande, porque sem link, sem isca, sem captação e principalmente sem esse sistema rodando de newsletter, essa pessoa ela nunca mais vai voltar. Pode ser que ela volte por algum conteúdo seu e tudo mais, mas se aquele gancho de conteúdo por meio daquele vídeo ou por meio daquela isca criou um interesse e você não cria esse sistema, ela vai virar lead de outro profissional. Ela vai comprar do concorrente, ela vai se interessar por outra pessoa. E cada semana, sem o sistema, ele é praticamente um dinheiro que evapora e que vai se perdendo. Por isso que eu também coloquei aqui um balde furado, que claramente a IA bugou aqui num dólar no meio do balde. Mas não é exagero isso não, tá, gente? Isso aqui é matemática. A gente fez um lançamento recentemente de que só o e-mail, foi responsável por
12%, não, foi 10,5% do faturamento desse lançamento, graças a newsletters que a gente tem dentro de estrutura, né, entre um lançamento e outro, e de e-mails que são enviados de uma forma constante. Então, assim, indo para o último slide, se você quer que isso seja uma realidade para o seu negócio, tem um link aqui na descrição para você poder fazer o diagnóstico comigo, eu entender um pouco melhor a sua estrutura e te ajudar a montar isso no seu negócio. Pé no chão, sendo real no negócio, tá? Na data atual, 2 de abril de 2026, se você preencher, quem faz esse diagnóstico sou eu. Não faço não é uma IA que vai te responder, não é uma IA no e-mail, mas foram e-mails que eu realmente criei e eu que vou analisar o seu negócio. Eu vou usar o IA para isso, claro, mas não vai ser um negócio aleatório porque eu tenho um sisteminha aqui muito bom para poder fazer esse diagnóstico e eu mesmo vou fazer a call contigo. Lembrando, 2 de abril de 2026, dependendo da escala desse negócio, vai ter gente na equipe fazendo isso, então aproveita. E segundo, tem um link para você poder entrar na minha newsletter gratuita. Então, se você tem interesse em aprender mais sobre a comunicação por e-mail, como gerar mais oportunidades por meio do e-mail marketing, se inscreve na newsletter que eu tenho certeza absoluta que logo no e-mail de onboarding você já vai ter boas reflexões sobre como aproveitar melhor os leads no seu negócio. E sobre o onboard, vou deixar um vídeo aqui no final do canal, porque na minha visão essa é a estrutura mais importante e que todo negócio precisa ter para ter uma conexão com o lead no momento que ele entra na sua base. Te vejo no próximo vídeo e valeu!